Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Fala, seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe, estamos aqui para mais um pós-jogo, depois de algum tempo, né? O Corinthians aí ficou, por conta da data FIFA, sem atuar. E aí hoje tivemos aí o joguinho, o único joguinho antes, né, da parada pro Super Mundial. E aí o Corinthians enfrentou o Grêmio, foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio de Mano Mercedes. E hoje aconteceu o quê, Pepe? Aconteceu o que você esperava. Não tinha muito o que se esperar do time do Corinthians hoje. A gente viu um time aí bem modificado, né? O time do Corinthians com algumas baixas aí, jogadores que não voltaram, né? Tiveram férias antecipadas, porque esse ano aqui vai ter uma galera que vai dar uma paradinha aí, vai ter umas férias antes, por conta do calendário maluco, vão dividir as férias em 2 períodos, um pouquinho agora, uns 15 dias agora, uns 15 dias no fim do ano. E aí, como tivemos data FIFA, alguns jogadores do Corinthians foram convocados para suas seleções, né? Memphis Depay, o Carrillo, o Zé Martínez, mas tivemos outros que puderam jogar, que foi Romero, o Hugo Souza, né, que atuaram Brasil e Paraguai, jogaram em São Paulo, então puderam fazer o jogo hoje. Porém, Memphis Depay, né, que foi, né, atuou pela seleção da Holanda há alguns dias, né, contra a Malta, se tornou o maior artilheiro junto com o Van Persie aí da história da seleção da Holanda, fez 2 gols contra a Malta, né, na super goleada lá, a Holanda tratorou a pequena Malta, é uma ilhota, né, meu? Pega esse time aí, tem que fazer isso aí mesmo, sabugar. E aí o Memphis aproveitou a chance, né, um de pênalti, um golaço, inclusive, e se tornou, ao lado de Van Persie, o maior artilheiro da história da Holanda. E aí Memphis, Carrillo e José Martínez nem voltaram, né, a se apresentar pelo Corinthians, tiveram suas férias antecipadas e não estiveram à disposição. Outros jogadores, né, o Corinthians bem modificado, para mim aqui tivemos esses 3 e mais 3 que estão no departamento médico, Yuri Alberto, Ranieri e o zagueiro Gustavo Henrique. Se a gente for considerar hoje em dia, eu acho que do que a gente tem aqui, os 6 jogadores são titulares do Corinthians, né? Memphis, Carrillo, José Martínez, Yuri Alberto, o Ranieri, que para mim hoje é titular do Corinthians, e o Gustavo Henrique, ao lado do que a gente tem na zaga do Corinthians, para mim é titular. Ou seja, atuamos hoje com um time mais do que misto, né? Com 5 jogadores aí apenas considerados titulares, e o Corinthians enfrentou o Grêmio, que é um timinho que é bem ruim também, é o time aí que vai lutar para não cair. E a gente conseguiu arrancar um empatezinho, né? O Corinthians foi a campo. Vamos dar a escalação aqui do Corinthians hoje. O Corinthians foi a campo. O Corinthians de Dorival Júnior foi a campo com Hugo Pepeca, Mateuzinho, André Paspalho, Cocô e Ian Hilleri, a linha de zaga. O meio-campo, Michael, Rian, Bidon, Garro, Thales Magno e lá na frente o espanhol, o nosso querido, ai meu Deus, Héctor Bonilha, o Héctor Hernández. Mas nem tudo foi só notícias ruins, né? Jogadores que não jogaram ou jogadores que estão fora por conta de contusão. Para mim, a grande notícia boa dessa partida aí foi que o Garro conseguiu atuar 90 minutos da partida, né? O Garro que ficou tanto tempo fora. Para mim, um jogador que se tivesse à disposição, eu acho que os dias não teriam caído, né? Porque a gente sabe da importância do Garro para fazer esse time andar. A gente viu hoje, né? Mesmo com tanto bagre ao seu redor, era o jogador com mais lucidez. Porém, os cérebros dos jogadores que estavam ao seu redor não acompanham tanto a inteligência do Garro, né? E aí, ó, eu tô vendo, eu vou tentar pôr o campinho aqui agora para vocês. Eu vou fazer tudo na hora aqui, tá? Talvez aqui vai ficar... Tá no pelo, tá no pelo. Vamos por aqui, cadê? Aqui. Aí, ó. Edição no pelo. Olha só que desesperador, meu irmão. Você imagina, você é Rodrigo Cigarro. E aí você olha ao seu redor. Quem você tem ao seu redor? Você tem o Mr. Rian, Michael. Daí você olha pro lado esquerdo, temos Thales Magno, o menos burro, Breno Bidon e o nosso querido Héctor Hernández. Eu fico imaginando assim, coitado do Garro, cara. Ele até deu umas pifadas hoje, né? Teve bola ali na esquerda que ele jogou, Thales Magno. Mas nada acontece, né? Mas falando um pouquinho da partida, o Corinthians, como diz ali, né?
Eu prometi para mim mesmo, Pepe, você tem que analisar as coisas, o copo meio cheio. Então o Corinthians teve aí uma semaninha parado, né, por conta da data FIFA, e o time do Corinthians começa a andar bem lentamente na parte física, na parte tática. O Corinthians sofre menos do que vinha sofrendo, tomava muitos gols, mesmo com essa zaga porcaria que é Kaká, André Ramalho, por isso que eu falei ali anteriormente sobre o Gustavo Henrique pra mim ser titular desse time. Aí podia ser Gustavo Henrique e Tchoca, Kaká e André Ramalho aqui pra mim é desesperador. Bola perto desses caras aqui, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Parece bunda de bebê, né? Você não sabe o que vai sair dali. Mas daqui eu sei, sai merda. É exatamente isso. Mas o Corinthians fez uma partida segura, né? Apesar de ter jogado contra um time bem ruim, que é esse time do Grêmio, do Mano Menezes. Deu uma melhorada depois que o Mano chegou, né? Veio do Fluminense. Mas mesmo assim, o Corinthians saiu atrás do placar, né? O time do Grêmio começou tentando pressionar ali, logo aos 2 minutos. Teve uma chance no escanteio, cabecearam, a bola passou raspando a trave. Por isso aqui, o Brett White, o grande Brett White, não abre o placar logo aos 2 minutos de jogo ali. E a partir daí o Corinthians começa a tentar segurar mais a bola, envolver mais o time do Grêmio. E aí tivemos a chance de Thales Mágico, né? No escanteio, do Garro cruzou a bola no escanteio. E o Thales Magno deu uma testada, já tinha passado do Volpe. Mas, mais uma vez, Thales Magno, assim como foi contra o Vitória, parou na trave. Olha, se tivesse saído esse gol do Thales Magno contra o Vitória e contra o Grêmio, seriam 4 pontos a mais pra gente na tabela. Mas isso aí, né? O Corinthians vinha aí de 3 jogos sem marcar, né? Uma seca danada sobre o ataque do Corinthians, porém conseguiu fazer seu golzinho hoje, um baita golaço, né? O que eu falei, o menos burro ali do meio campo junto com o Garro, Breno Bidon, um cara que tem um pouquinho mais de consciência que os outros só toca a bola pra trás, toca a bola pra... O Michael pede bola, toca pra trás, meu Deus do céu, é desesperador. Mas o Breno Bidon fez uma boa partida hoje, né, jogando ali mais pela direita, um baita golaço, teve uma felicidade gigantesca no momento que o Corinthians precisava desse gol, né, logo após ali o Grêmio abrir o placar, o Bidon acha esse golaço aí, saiu fazendo assim, nossa, eu sou foda. E aí, o Corinthians, a partir daí, conseguiu controlar bem a partida. Agora, segundo tempo, meu irmão, o segundo tempo é qualquer coisa, nada acontece, os dois times péssimos, né? Daí começa a trocar, o que já era ruim, você começa a pôr reserva do reserva, aí que o negócio não anda mesmo, né? Mas, como eu queria falar um negócio, eu não aguento mais Thales Magno, eu não sei vocês, mas Thales Magno, eu não sei o que acontece. Entrou os garotos ali que, meu Deus, não deu nem tempo ali, jogou 15 minutos. Gostei mais do Dieguinho do que do Kaique. O Kaique, tudo que tentou ali, errou, talvez o nervosismo, não sei. O Dieguinho parece ali um cara que joga mais pelo meio ali, tem uma qualidade mais apurada, parece um jogador inteligente, é de se observar. O Kaique entrou na fogueira ali e tal, bem desesperado, errou tudo ali. No final, na última tentativa dele, ele dá um come ali perto da área, consegue até chutar em direção ao gol, mas não deu em nada. Mas eu prefiro ver nada vindo de um jogador da base do que um cara como o Thales Magno, que eu sei que não vai acontecer nada e ele não vai mais evoluir. Agora o menino da base entrou mal hoje, beleza, eu ainda tenho a paciência de ter a esperança que esse menino possa vir dar alguns frutos pro Corinthians no futuro. Gostei do Dieguinho ali, gostei, teve personalidade, o Kaique, como eu falei, errou bastante, mas eu prefiro ver nada de moleques da base do que ver nada de um cara que ganha uma bica de grana por mês e não faz nada. O Thales Magno, eu não sei o que aconteceu, ele era um jogador bem útil, porém depois que renovou o contrato de empréstimo aí, parou de jogar. Eu não sei o que acontece, eu não tenho paciência mais, tá? Mas é isso, gente. Não tinha muito o que se esperar dessa partida. O Corinthians sai de Porto Alegre com um pontinho na mala, né? E agora estacionamos. O Corinthians sobe na tabela, né? Uma posição ali, porque ainda vão ter outros confrontos. Mas eu queria saber de vocês. Vocês esperavam mais essa partida de verdade? Eu não esperava muito, até por conta de todos os desfalques, mas, como eu falei, o copo meio cheio, Pepe. O time sofre menos e aí a esperança é de ver esse time novamente com todos os melhores jogadores à disposição. Pô, quando tem Memphis e Yuri, não tem o Garro. Quando tem o Garro, não tem Memphis e Yuri. Eu quero ver todos esses caras novamente, quem sabe
reeditando o bom momento que foi o final do Campeonato Brasileiro da temporada passada. Deixe nos comentários o que vocês acham. E reforço, acho que não vai ter nada, né? Estamos quebrado. E eu acho que não vem nada por aí. Então é o que a gente tem, é isso aí. Vamos pra cima. Quero saber de vocês. Estão esperançosos? Querem ver logo novamente todo o time, os melhores jogadores à disposição, e aí a gente consegue fazer uma análise aí definitiva do que acontece com esse Corinthians depois que todo mundo se reunir. Porém, agora só daqui um mês, depois do Super Mundial, agora vamos analisar o campeonato Super Mundial e secar todos os brasileiros, que eles vão pra puta que pariu. Não sei vocês, mas eu quero que os brasileiros se fodam. Deixa nos comentários o que vocês acharam do time do Dorival Júnior hoje jogando em Porto Alegre. Faça o cocô. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Espero que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!